Jennifer, você estava desde o começo da aula ou chegou agora? Cheguei um pouquinho no final da... Acho que Tá. são 20 minutos depois que você mandou o link. Oi? Acho que cheguei uns 10 minutos depois que você mandou o link. Tá bom. Vitor, você estava na primeira aula ou chegou agora? Cheguei agora. Tá. Tudo bem, Vitor? Mais alguém? Acho que não, né? Vamos lá. A gente continuar. Bom, pessoal, então, olha, a gente vai falar agora sobre os legisladores, tá? Os principais legisladores. Depois, no mapa mental que nós temos no final da apostila, e o professor colocou para vocês também aqui na apresentação, nós vamos ter um quadrinho com cada um dos legisladores e as principais realizações para ficar fácil também da gente entender o processo aí, tá? Então a gente tem aqui, ó, Atenas passa por um processo de ascensão social, né? Quer dizer, a sociedade cresce, ela ganha status na participação política, e aí vai acontecer inúmeras disputas políticas. Ao mesmo tempo que eles conseguem ascender, né, subir socialmente, aumenta a discussão, né, se torna mais ferrenha, se torna mais acalorosa, acalorada as participações políticas. Então, discussões, brigas, assassinatos por conta da vida política, né? Nós vamos ter coisas aí também violentas por conta da política. No ano 621 a.C., Drácon é nomeado legislador. Então, ele vai legislar, ele vai escrever as leis. É uma espécie de governador. Ele vai governar a cidade-estado de Atenas. Tá? Qual que era o objetivo? Extinguir as rivalidades políticas. Então, o objetivo era fazer com que aquelas rivalidades políticas que aconteciam em Atenas, essas disputas que aconteciam aqui, fossem, de certa forma, eliminadas com a nomeação do Drácon, que isso deixasse de acontecer. Mas não foi exatamente o que aconteceu, né? Elas continuaram a ocorrer. Nós vamos ter aqui com o Drácon um conjunto de leis extremamente severas, né? Leis bastante duras, rígidas,
E esse período vai ficar conhecido como período draconiana. Tá? Então, hoje, quando alguém, no direito, por exemplo, entre vocês, se alguém estiver pensando aí, eu quero ser um advogado, vai estudar o direito com um pensamento voltado aí para as ideias gregas também, né? Vai estudar o direito com o pensamento grego. Então, as leis draconianas. O que seria uma lei draconiana? É uma lei severa, né? Onde existe uma punição rígida, né, dos crimes. Então, o Drácon, ele é um governante bastante rígido e ele vai escrever leis rígidas, severas, para punir aqueles que cometem infrações. Efetivou reformas constitucional rígidas, né? Então extremamente voltadas para colocar Atenas no seu devido lugar, né? De forma bastante rígida. Não conseguiu eliminar as divergências, porque as divergências elas brotam, né? Elas surgem assim de forma instantânea, vamos dizer assim. Por mais que você consiga eliminar um problema, surge outras. Então não consegue eliminar totalmente todas as divergências. E o poder continuava nas mãos dos privilegiados, dos nobres privilegiados. Então, embora o Drácon tenha feito um governo bastante austero, né, bem rígido, ele ainda, mesmo assim, não conseguiu colocar fim a todas as brigas que aconteceram durante o seu período de governo. Eu tinha feito uma pesquisa, pessoal, para colocar a imagem de cada um desses legisladores. Só que eu fiquei meio preocupado porque eu achava a figura do Drácon, daqui a pouco a mesma figura falava que era do Solon, daqui a pouco falava que o Solon era a mesma figura do Crístenes, então eu resolvi não colocar, para não ter certeza, para não induzir ninguém ao erro, eu não coloquei as imagens deles aqui para vocês, tá? Não deu tempo de fazer uma apuração melhor das imagens desses governantes. Mesmo porque elas são suposições de imagens, né? Porque não existe retrato da época dessas pessoas. Vamos para o próximo slide. Os conflitos se agravaram, as dívidas aumentaram, os devedores também aumentaram, e os devedores, o que acontecia? Uma das formas de você se tornar um escravo na Grécia era justamente por dívida. Então, se você se tornasse um devedor, muito provavelmente você se tornaria um escravizado, né? Então, como aumentou o número de dívidas, as dívidas aumentaram, então aumentou o número de escravizados. Era uma causa e consequência. Está devendo, vai ficar devedor. Se tornou devedor, vai se tornar escravo daquele para o qual você deve. Então, isso também gerava revoltas. Isso vai gerar também problemas sérios na vida, no cotidiano de Atenas. Isso vai levar a uma eminência, né, de revolução social. O que é uma eminência? Está prestes a acontecer. Está ali, falta pouquinho para estourar uma revolução social. E é isso que vai acontecer. Gradativamente, o povo vai se revoltar contra o governo que não tomava uma atitude para acabar com essa situação de revoltas e de escravizações por dívidas. Visando amenizar a situação, um novo legislador foi nomeado para revisar a Constituição e resolver esses problemas sociais. Então, o que aconteceu? O Drácon já não era mais considerado um bom governante, por mais que ele fosse rígido, por mais que ele tivesse ideias revolucionárias, ele não conseguiu dar conta dos problemas
da população. Então, a própria população resolve pedir um novo legislador, né? Então, nós vamos ter um novo legislador para tentar fazer uma nova reforma na Constituição ateniense e, dessa forma, tentar resolver os problemas sociais que aconteciam por lá. Vamos para o próximo aqui. Daí o que vai acontecer? Em 594 a.C., Solon também vai ser levantado como um legislador. Ele é um nobre ateniense de opiniões moderadas, diferente do Drácon, né? O Drácon recebe o apelido, né, de leis draconiônicas, ou porque ele era muito austero, ele era muito bravo, né, muito sério. E aí, de repente, vem o Solon, que era um cara mais tranquilo, mais moderado, e efetuou significativas reformas. Mesmo sendo moderado, ele conseguiu fazer reformas significativas. Aboliu as leis draconiônicas. Então, aquelas leis que o Drácon tinha feito, ele aboliu. Pôs fim ao escravismo por dívida. Então, isso aqui traz contentamento para a população, né? Não tem mais escravização por dívida. Se você ficar devendo, você vai ter que tentar pagar a sua dívida, mas não vai ser mais escravo. Criou condições para os cidadãos mais pobres participarem da política. Olha aqui, esse é o princípio da democracia, todos participarem da política. Simplificou as transações comerciais, então tornou mais fácil o sistema comercial, assim que todo mundo pudesse participar da vida comercial. Criou um sistema monetário, então criou um sistema de moedas, que até então não havia. Havia um sistema muito confuso, né? Havia muitos tipos de moedas. Lembrando que na época era moeda metal, né? O dinheiro não era dinheiro de cédula, não era dinheiro de papel, era dinheiro de moedas de ouro, moedas de prata. Padronizou o sistema de pesos e medidas. Então, ele vai instituir pesos para as coisas e medidas, né? Você compra por quilo, você compra por metro, você compra por cordas, vamos dizer assim, metros de corda, quilos de arroz. Então, ele vai instituir um sistema de pesos e medidas, tá? Então, são algumas das realizações do Solon, bem diferente do nosso amigo lá, do Drácon. Depois do Solon vem o Clístenes. Clístenes também vai governar, ele é do século 6 a.C., e Atenas viu nascer e se consolidar um regime político democrático. No governo do Clístenes, nós vamos ter realmente uma política democrática. Proporcionou ao povo, olha que isso aqui é importante, né? Proporcionou ao povo o demos, né? Demos é povo. Participar diretamente das atividades políticas, coisas que antes não acontecia. Então, o povo agora participa diretamente da vida política, coisa que antes não acontecia. Principais características da democracia ateniense estão entre as principais. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Então, nós vamos ter aqui mudança do sistema de voto, como que era feito e como que passou a ser feito. Então, a população simples também pode votar agora nesse sistema do Clístenes. Representação política. Então, o povo mais simples começa a ter representantes dentro do Senado, dentro das assembleias atenienses. Direito à participação política apenas aos cidadãos atenienses. Aqui ele cria uma contradição.
né? Todos podem participar, mas quem são todos? Todos que sejam atenienses. Então, aqui cria-se uma situação de não são todos que vão participar, né? Todos que são atenienses. Então, tem algumas exclusões aqui. Participação direta do cidadão. Ele participa diretamente lá na praça pública, gritando, né? Se manifestando em relação aos seus direitos. E uma coisa interessante que a gente vai ter a partir aqui do Clístenes é o ostracismo. O que é o ostracismo? Afastar os inimigos da democracia ateniense. Tem uma outra tela que vai explicar direitinho o que é o ostracismo. Mas só para vocês terem uma ideia, o ostracismo vem mesmo da ostra, né? Da conchinha lá, de você se tornar um isolado dentro de uma concha. Então, era a forma como os atenienses faziam com os seus opositores. Isolar o opositor. Tá? Nós vamos ver isso na próxima tela, como que se fazia esse isolamento do ostracismo. Deixar alguém isolado da vida política. É como se hoje você tirasse de alguém os direitos políticos. É o que acontece, por exemplo, com os criminosos políticos, aqueles que são julgados por crimes políticos, perde o mandato, por exemplo, o cargo de prefeito, de vereador, de governador, de presidente, ele fica no ostracismo, ele fica 8 anos ou 16 anos sem poder participar da vida política, né? Ele não pode ser candidato, ele não pode ser eleito, às vezes não pode nem eleger, ele não pode nem ser mais eleitor. Então, tem algumas regras que a política estabelece. E o ostracismo grego, mais especificamente de Atenas, também tinha essa característica. Vamos dar uma olhadinha nessa questão da participação do povo aqui em Atenas. É importante ressaltar que o povo ateniense não compreendia a totalidade de habitantes. Olha, isso aqui é importante, gente. Não era todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo achar o pincelzinho aqui para grifar. Não era todo mundo, não era totalidade, não são todos os habitantes da cidade-estado cuja população estava social e praticamente dividida. Então, entre o povo ateniense, não estavam, não fazia parte, não podia participar, incluídos os estrangeiros. Então, quem não fosse ateniense de nascença, né, de nascimento, não podia participar. As mulheres não podiam participar. E os escravizados não podiam participar. Ou seja, apenas o conjunto de homens, só os homens. Vou trocar de cor aqui para facilitar. Quem podia participar? Só os homens que eram considerados cidadãos atenienses, que tinham direito de participar da vida política. E que tipo de homem? Homens ricos, né? Não é qualquer homem também. A participação política do cidadão ateniense era direta, ou seja, ele tinha o direito de comparecer à Assembleia e de falar diante dos outros cidadãos, além, é claro, de votar. Eram considerados cidadãos atenienses apenas os homens adultos que tivessem mais de 18 anos. Também era requisito fundamental ser filho de pai e mãe ateniense. Então, se eu perguntar, por exemplo, num exercício para vocês de prova, né? Quem era considerado cidadão ateniense em Atenas antiga? Vocês vão dizer para mim, apenas os homens maiores de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense. Se eu colocar um probleminha assim, fulano de tal,
era homem, tinha 20 anos, a mãe era ateniense e o pai era espartano. Ele podia participar da vida política de Atenas? Qual é a resposta? Não, Não. Por quê? não. Porque tinha que ser filho de ateniense, os dois, o pai e a mãe. Isso. E se o fulano de tal fosse filho de pai e mãe ateniense, ter 18 anos, mas ele era escravo, ele podia participar? Não, Não, também. E se o fulano de tal era mulher, filho de pai e mãe ateniense, era livre e rica, podia participar? não. Não, também. Quem podia participar então? Homens mais de 18 anos, filho de ateniense e ricos. Isso, muito bem, já entenderam. Então, essa é uma regrinha que vocês têm que guardar na cabeça, não pode esquecer, tá? Todo mundo entendeu até aí, né? Acho que tá bem simples, tá bem claro essa questão. Vamos lá. Aqui, gente, ó, o ostracismo, tá? O ostracismo constitui na instituição pela qual um indivíduo, então, um indivíduo, vamos desenhar aqui, o indivíduo. A coordenação motora tá ótima hoje. Um indivíduo, uma pessoa considerada perigosa para o Estado, era submetido ao escrutínio. Quem sabe dizer para mim o que é o escrutínio? O que é o escrutínio? Não sei. Uma votação. Ele era votado. Nossa, preciso arrumar uma votação. Aos demais cidadãos. Então, ele era levado por um salão ou por uma praça pública e lá as pessoas votavam nele. Todos votavam no pedaço de cerâmica. Está aqui do lado, ó. Os pedaços de cerâmicas aqui. De cerâmica. A ostrakon, em grego, ou em conchas. E de acordo com o resultado, o indivíduo poderia ser desterrado de Atenas por um período de 10 anos. Ele perdia seus direitos políticos, mas não suas propriedades e seus direitos civis. Então era feita uma votação. Então um indivíduo lá que fez alguma coisa de errado para o Estado, né, para a cidade-estado de Atenas, ele era levado em praça pública e os homens livres que podiam votar apontavam essa pessoa, votavam nele. Se ele fosse culpado, escreviam o nome dele num pedaço de concha ou num pedaço de cerâmica, e aí depois era contado para ver quantos pedaços dava. Se ele fosse, o nome dele tivesse escrito numa grande quantidade de cerâmica, ele era considerado um desterrado, ele perdia a condição de cidadão ateniense por um período de até 10 anos. E perdia seus direitos políticos, ele não podia participar mais da vida política. Só que as suas propriedades, suas terras e seus direitos civis, direito de cidadão, ele não perdia, mas os direitos políticos ele perdia, tá? Então ele ficava isolado da sociedade. Por isso que é o ostracismo, né? Ficava dentro de uma ostra, lógico, no sentido figurativo, né? Ele estava tirado da sociedade e isolado da sociedade. Era uma forma de isolamento social. Se a gente for comparar, hoje nós estamos num ostracismo. Cada um de nós estamos dentro de uma ostra na nossa casa, isoladinho no nosso lar por conta da pandemia, né? Mas a gente não perdeu os nossos direitos políticos e nós não perdemos o nosso direito civil, né? Graças a Deus. Sim, Matheus.
Eles eram mais organizados do que nós, com certeza. Por isso que nós somos organizados hoje, né? Porque nós seguimos exemplos dos atenienses, dos espartanos também, a gente vai falar dos espartanos. Por isso que é importante, por isso é importante a história, né? A história faz esse resgate, traz até nós esses conhecimentos. Se não fosse a disciplina de história, se não fosse a ciência, história, esses conhecimentos teriam se perdido. E isso, graças a Deus, não se perdeu, porque a história continua perpetuando essas ideias. E aí a gente continua colocando em prática aquilo que é bom, né? Que bom que ainda existe a história para contar esses fatos. Vamos lá. Tem uma pesquisa para vocês, tá? É simples, é rápida, não vai doer nada. Pesquisa. A democracia assumiu diversas formas desde o seu aparecimento na Grécia Antiga até a atualidade. Em diferentes lugares do mundo... Opa, Carlos, vamos fazer direito essa leitura. A democracia assumiu diversas formas desde o seu aparecimento na Grécia Antiga até a atualidade em diferentes lugares do mundo. Faça uma pesquisa que possibilite identificar as principais diferenças entre os sistemas democráticos ateniense e brasileiro contemporâneo. Depois, converse com os colegas sobre o que identificou. Converse com o professor através da pesquisa. Vocês vão pesquisar como é que era o sistema político, o sistema democrático lá na Grécia e o sistema democrático no Brasil hoje. Como é que funciona? Né? Contemporâneo quer dizer agora, da atualidade. Então, vocês vão fazer uma pequena pesquisa, coisa rápida, um parágrafo apenas. Gente, eu insisto para vocês, procure citar a fonte, diga para mim de onde vocês tiraram as ideias de vocês, tá? Para não ficar assim, uma coisa muito vaga. Né? Eu acho que é isso. Não, tem que ter uma fonte, de onde veio a informação. Tá? Aqui tem um exercício rapidinho também para fazer. Depois de realizar a pesquisa, olha, por isso que é importante. E conversar com o professor ou com os colegas, ou mesmo só através da pesquisa, sobre as diferenças entre os sistemas democrático ateniense e brasileiro contemporâneo, observe a charge e analise as afirmativas a seguir. Então, tem afirmativa 1, 2, 3 e 4. E a charge aqui, ó, Senado Federal. Vou ver se eu consigo enxergar. Além de exigir que os votos sejam secretos em sessão fechada, faço questão de que o resultado não seja revelado e nossas identidades sejam mantidas no mais absoluto sigilo. Então, a charge, né, tem o papel de fazer uma crítica a uma realidade. Então, vocês vão ler as 4 afirmativas aqui e, em seguida, vocês vão considerá-las se elas são corretas ou incorretas. Só tem uma letra, né? Letra A, B, C, D, E. Uma dessas letras está correta. Só uma letra correta, tá bom? Se vocês lerem com bastante atenção, vocês vão descobrir rapidinho a resposta. Não é difícil, tá? Qualquer dúvida, vocês procuram um professor que eu vou ajudá-los a resolver. Péricles. Péricles é mais um governante que vai atuar em Atenas. O governo de Péricles foi de 495 a 429 a.C. Manteve as mudanças de Clísteres. Então, quer dizer que ele não fez muitas mudanças, ele manteve as que já existiam. Atenas viveu um período de grandes realizações, então ele foi um período de certa tranquilidade, por isso é que ele conseguiu
fazer grandes realizações. Prezava muito pela arte e a ciência, então Atenas se desenvolve, principalmente urbanisticamente falando, né? Grandes reformas urbanas, palácios, construções de aquedutos, enfim. Transformou Atenas em uma das mais belas e equipadas cidades daquela época. Então, vai transformar Atenas numa grande cidade digna de ser venerada pelo povo ateniense por muitos anos. É uma das realizações importantes do Péricles. Deu continuidade, ele pegou o governo do Clístenes, que já estava pronto, deu continuidade e fez algumas reformas urbanas. Foi o seu papel. Aqui a gente tem essa imagem é bem famosa, tá? De acordo com o historiador grego Tucídides, Péricles, inspirado por um amor profundo pela cidade de Atenas, havia feito um pronunciamento público destacando que nosso regime político não se propõe tomar como modelo as leis de outros. Antes, somos modelos que imitadores. Como tudo nesse regime depende não de poucos, mas da maioria, seu nome é democracia. Nela, enquanto no tocante às leis, todos são iguais para a solução de suas divergências particulares. No que se refere às atribuições de honrarias, o critério se baseia no mérito e não na categoria que se pertence investimentos. Inversamente, o fato de um homem ser pobre não o impede de prestar serviço ao Estado. Então, aqui estão uns princípios da democracia ateniense. Né? É bem interessante essa fala aqui. Né? O nosso regime político não se propõe a tornar modelo as leis de outros. Então, eles não querem como modelo a lei do outro. Eles criaram seu próprio modelo de lei. Outra coisa que ele destaca aqui, né? Que não depende de poucos, mas da maioria. Se a maioria diz que sim, então isso é uma democracia. E é isso que é o princípio da democracia, né? Se você vai escolher entre o azul e o amarelo e 90% que é o azul e 10% que é o amarelo, vai ser escolhido o azul e não o amarelo. E o contrário não pode ser verdadeiro, porque senão não é democracia. Nela, enquanto o tocante às leis, são iguais para a solução de suas divergências particulares. No que se refere à atribuição de honrarias, o critério se baseia no mérito. Então, o mérito, dar uma condecoração a alguém, não é porque ele é fulano de tal, mas é porque ele fez alguma coisa de importante. Tá? Então, dar uma honraria a alguém pelo seu mérito. Outra coisa importante aqui o fato de um homem ser pobre não impede de prestar serviço ao Estado. Então, não é a condição econômica que faz um cidadão ter parte na democracia ou não, né? E o que às vezes está errado aqui no Brasil, né? Só pode participar da democracia quem tem dinheiro. Isso não é verdade, tá? Ó, nós temos mais 3 minutos para fazer a reconexão. Deixa eu seguir aqui. Aqui eu coloquei a imagem ampliada para vocês, tá? Então tem o discurso aqui, a Era de Péricles. É uma representação do alemão Philipp von Foltz, de 1853, tá? Então é baseado na fala, né? Baseado no texto que o Philipp von Foltz criou essa imagem, né? Essa imagem não é de época, lógico, não é uma pintura da época, mas é uma criação a partir do texto do Péricles, dessa fala do Péricles. As reformas políticas mantiveram o desenvolvimento comercial
e artesanal, transformando Atenas em uma das cidades-estados economicamente mais fortalecidas da região. O destaque ateniense incomodou outras cidades-estados, como Esparta. Então, o fato de Atenas se destacar tanto incomodou outra cidade, que é Esparta, que é a cidade que nós vamos ver agora a seguir, logo depois da conexão novamente. Tá bom? Tudo bem até aí, gente? Tudo bem, Elias? Tudo certo. Tá entendendo tudo certinho? Sim. Olha, o Gagliasso Sim. estava fora da sala, peguei no pulo. Gagliardi, né? Gagliasso, né? Eu estou dando nome de artista para ele. Então, gente, ó, vamos fazer uma reconexão rapidinha. Se alguém quiser tomar uma aguinha e ir ao banheiro, esticar a perninha, o bracinho. 5 minutinhos, tá? É só o tempo de reconectar e a gente já volta para dar tempo de finalizar hoje, tá? Os espartanos é rapidinho também. Já volto. Obrigado, professor. Obrigado.